Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Nos próximos episódios, você vai ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia, uma parceria com a Wilinca, organização sem fins lucrativos, que há 12 anos conecta a ciência ao mercado para gerar impacto real na sociedade. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar como a ciência contribui para enfrentar grandes desafios globais e de que forma a filantropia e o investimento social privado podem acelerar essa jornada. Então, se esse tema te interessa, segue o podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com quem também vai gostar dessa conversa. Estamos nas principais plataformas de podcast e no YouTube da Wilinca. Vamos juntos? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Impacto Científico. Eu sou Isadora Matiello, sou pesquisadora e hoje estou com a Ana Carolina Calçado da Wilinca. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Isa? Mais uma vez aqui para bater um papo super legal. Para quem não me conhece, então eu sou a Ana Calçados, diretora da Wilinca, que é uma organização que apoia, né, para que mais soluções venham da ciência. E vamos lá para mais uma conversa. Vamos lá para mais uma conversa. Acho que para quem está acompanhando desde o início, né, a gente comentou dessa nova temporada, Ciência e Filantropia do Impacto Científico com a Wilinca. Esse é o 7º episódio e para quem lembra do primeiro episódio, né, Ana, de apresentação, a gente comentou que a gente ia fazer 8 episódios, né? Então, teoricamente, esse seria o penúltimo. Mas como tudo que é bom, a gente quer um chorinho, né? Então, já vou começar aqui já com alguns spoilers, umas novidades aqui dessa nova temporada, que a gente vai ter um chorinho dessa série, né? Dessa temporada, porque tá rendendo muito papo bom. E a gente vai ter mais 4, então a gente vai até ao 10º episódio, é isso, Ana? Até 10? É isso. Vamos passar mais um tempinho aqui juntos para falar de coisa boa, né? Porque essa conversa está ficando cada vez mais interessante e unindo mais gente, né, em torno dela. Pois é. E aí isso só está sendo possível porque a gente foi chamada, né? A gente já estava em conversa, enfim, com um grupo que a gente conhece essas pessoas, tem relações, enfim, vocês vão saber, mas é o GEMA Filantropia da USP. O que é o GEMA, né? É o Grupo de Estudos de Modelos de Apoio à Ciência. E esse grupo ele foi criado em agosto de 2023 pelo IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP, por sugestão do professor Marcos Kiesel, que se alguém já viu outros episódios, a gente comentou do livro, né, sobre a filantropia de risco, enfim. E esse grupo também é coordenado pelo professor Guilherme Ariplonsky. E o grupo tem o foco em promover a cultura de filantropia em apoio à ciência no Brasil. E eu não vou dar muitos detalhes desse grupo, porque o professor Ari está aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo, professor. Hoje o episódio vamos fazer exclusivamente com você, que é orientador da Ana e é conselheiro da Wilinca. Então, olha a responsa, né, professor? Os ombros estão ficando mais pesados. Pois Mas é uma alegria. Eu cumprimento a Wilinca, a Ana e a Isadora, que está levando para frente a proposta de fazer esses podcasts, essas conversas. De fato, o papo está ficando cada vez mais robusto, interessante. Só tenho ouvido coisas boas dos outros episódios, além do meu comentário, o mesmo comentário de outros também. Então, parabéns e alegre de estar com vocês. Obrigada por confiar, né, nessa parceria e para a gente poder começar, a Ana já conhece bem, que vocês têm uma longa história, né, vocês vão poder contar melhor, mas eu queria, como a mais nova aqui da turma, que você te conhecer um pouco mais, né, então eu queria que você contasse para mim e para o pessoal sobre a sua trajetória, sua história de vida, então, de onde você é, o que você fez de graduação e como que chegou aqui até hoje. Bom, eu sou filho de judeus centro-europeus que vieram ao Brasil na década de 1930 como refugiados do nazismo. A opção pela carreira foi influenciada pelo meu irmão mais velho. Ele também refugiado, que aqui aportou como bebê.
O Jacó, meu irmão mais velho, se formou na USP em 1961, na Escola Politécnica. Eu concluí os cursos de engenharia e matemática 10 anos mais tarde. Durante 18 anos depois da formatura, atuei como engenheiro consultor. E a partir do retorno de um estágio no exterior, eu fui bolsista da Comissão Fulbright e do programa BID USP, eu estabeleci a minha base na USP, primeiro na Poli, pouco tempo depois também na FEA, e há cerca de 10 anos também no IAA. E é na FEA que eu conheci a Ana e estamos juntos, então, no programa de doutorado dela, que está bem avançado. Eu já há algum tempo acompanho a história do professor Ari, sempre fui fã, como muitas outras pessoas, do ecossistema de inovação e fora dele. Então é um prazer ter aí a orientação do professor Ari. É no doutorado, na Uelinca e na vida, às vezes, né, professor, também. A gente tem papos sobre outros temas. Mas uma coisa, professor, acho que a gente não conversou, foi como que esse tema, filantropia, isso tem aí uma história, enfim, grande já no mundo de inovação, robusta, né, de apoio a várias instituições do ecossistema, inclusive. E onde que filantropia entrou na história? Primeiro um comentário, aprendemos uns dos outros. Quando eu converso com você, aprendo muito com você também, Aninha. Bom, a pergunta, como é que eu me envolvi com esse tema, né? Eu acho que foi uma combinação de formação, observação e ocasião. Deixa eu comentar brevemente cada uma. Formação. No ambiente comunitário judaico em que eu cresci, é muito intensa a presença da filantropia, tanto na prática como no ideário. O termo hebraico para filantropia é tzedakah, cuja raiz é tzedek, que significa justiça, não caridade, é justiça. Há uma elaborada literatura sobre filantropia, com destaque para a formulação de um sábio medieval, Maimônides, e descreve 8 níveis de tzedakah. Vou entrar, mas só dizer que essa é um elemento forte da cultura na qual eu cresci. O segundo pilar, por assim dizer, o segundo fator foi a observação. Eu pude vivenciar a importância da filantropia para universidades de ponta no exterior, especialmente nos Estados Unidos, durante o meu estágio, e em Israel, pela conexão que eu tenho com o Technion, Universidade Tecnológica, e com outras instituições universitárias lá. Eu pude também apreciar com admiração o grau de profissionalização com que é cultivado o relacionamento entre os mundos da academia e da filantropia. É um profissionalismo das duas partes, tanto do mundo das universidades quanto do mundo da filantropia. Parênteses, nós temos um relacionamento no GEMA com uma entidade norte-americana, a Science Philanthropy Alliance, que junta 40 entidades filantrópicas que estão voltadas para apoiar, como o nome diz, a ciência. Ou seja, é um alto grau de profissionalismo que vem de muitas décadas. A terceira vertente, o terceiro fator, é a ocasião. Como você disse, durante o período em que dirigi o IEA, eu tive a alegria de ser procurado pelo professor Marcos Kissel, da Faculdade de Saúde Pública. Já conhecia, respeitava faz décadas, trabalhamos juntos em programas memoráveis, né, de formação de lideranças para a questão que, na época, estava começando a aparecer, a questão ambiental. Bom, eu sabia da notável experiência do professor Marcos no campo da filantropia, primeiro como autodirigente da Fundação Kellogg e depois como criador e estimulador de numerosas entidades filantrópicas inovadoras no Brasil, especialmente do IDES, né, que é uma incubadora desse tipo de entes. Ele trouxe a ideia de estabelecermos no IA um espaço para estudar e promover a filantropia em apoio à ciência, que é uma dimensão de filantropia ainda pouco presente e pouquíssimo profissionalizada no Brasil, contrastando com aquilo que ocorre no exterior, como eu relatei. Ele se dispôs a participar ativamente dessa iniciativa e nos aproximou de um filantropo notável, o Dr. José Luiz de Setúbal, que, aliás, foi participante, né, foi um entrevistado no primeiro episódio dessa série, junto com outra pessoa notável, né, que foi o Hugo Aguilhanu, do Instituto Serra Pilheira. Bom, é assim que começou o Gema Filantropia, que você já teve a gentileza, Isadora, de descrever. Assim eu entrei. A Ana perguntou como é que eu entrei. Talvez a pergunta
complementar seja, bom, e o que você espera com essa entrada, né? Entrou para quê, né? Essa combinação virtuosa, né? Quer dizer, por um lado, a formação, por outro lado, a observação concreta do potencial da filantropia no apoio à ciência e finalmente, a parceria com o São Marcos e acolhimento da Universidade, do IA em particular, e depois eu vou comentar, né, também da SBPC e do GIF e de outras entidades. Então, me estimula, né, aqui junto com colegas acadêmicos, os filantropos e outros interessados, que a gente contribua para o avanço do Brasil baseado no conhecimento. Eu queria entender, e aí, nesse percurso, como que o senhor tem visto a evolução, né, da filantropia para a ciência no país? O senhor deu aí uma ideia de que nos Estados Unidos, né, isso é bastante avançado, e no Brasil, pelo que eu entendo, não estamos tanto assim. E como é que tem sido a evolução? Se eu puder trazer, assim, talvez algum caso marcante, sabe, de filantropia nos Estados Unidos, que explica por que lá os filantropos olham para a ciência, e olhando para o desenvolvimento no Brasil, como é que estamos e como deveríamos estar olhando, né? Vamos lá. Primeiro, existe uma cultura de filantropia nos Estados Unidos bastante madura, um certo viés, de fato, estratégico, quer dizer, mais do que apenas caridade com os totalmente desvalidos, né? De que maneira se pode avançar nas questões importantes da sociedade daquele país. Há um outro elemento importante que é a legislação favorável ou estimuladora do ponto de vista tributário. Estimula a que famílias que têm posses criem fundações, ou talvez o exemplo internacionalmente mais conhecido é Bill e Melinda Gates, né? E que ele e alguns outros, né, algumas poucas dezenas de outros, né, que são não milionários, mas são bilionários, se comprometem a deixar um pedacinho do seu patrimônio para a geração subsequente, mas se comprometem a doar a maioria absoluta do seu patrimônio para causas que julgam importantes. No caso da Fundação Bill e Melinda Gates, certamente é dominante aí a questão da saúde, particularmente doenças que afetam sociedades, países, populações com maiores dificuldades, né? África, para usar um termo, ou uma região que é particularmente beneficiada por essa fundação, mas há muitas outras, né? E que escolhem, né? E são valorizadas essas pessoas pela sociedade a qual eles pertencem, por exatamente ter esse desprendimento, né? Por serem generosos, terem uma visão estratégica e muito mais do que se fizessem outro tipo de uso do recurso. Quando a gente vê, né, esses exemplos do exterior, a gente fala, poxa, por que isso acontece menos aqui, né? A gente entende a questão tanto de idade de país, onde está em desenvolvimento, cultura, mas também tem uma questão que é a resistência da própria universidade pública em receber esse financiamento, digamos, esse investimento filantrópico. E eu queria que o senhor comentasse um pouco como que você enxerga, se realmente existe essas resistências, né, de captar esse tipo de recurso. Eu trocaria, Isadora, a palavra resistência por cuidado, Perfeito. que é absolutamente necessário. A comunidade universitária é corretamente cuidadosa, na minha opinião, na verificação da idoneidade dos recursos que lhes são oferecidos. E se recebe muitas ofertas de recursos. Olha o setor, olhamos, né, a comunidade olha o setor de atividade do originador com especial sensibilidade para recursos que provêm de segmentos controversos, porque eles incidem diretamente sobre a saúde, meio ambiente ou a paz. A universidade vê com atenção o caráter das contrapartidas requeridas, como a prestação de serviços de pesquisa ou a realização de estudos que possa haver situações de conflito de interesse. Leva em conta a nacionalidade do originador de recursos, fator cuja relevância aumenta exponencialmente em épocas de turbulência geopolítica como a presente. Preocupa-se também a comunidade universitária em verificar a reputação do doador,
E são notórios nos Estados Unidos e na Inglaterra casos recentes de apoios que foram recebidos com tapete vermelho, mas que causaram grande mal-estar ao se tornar público mais tarde o envolvimento do doador em negócios condenáveis ou o endosso a agendas políticas intoleráveis. Eu diria que a universidade é cuidadosa. Às Perfeito. vezes pode ser entendido que o cuidado está um pouco excessivo, ou que o cuidado está levando um certo tempo até se, vamos dizer assim, todo mundo ficar tranquilo. Mas, de fato, não há resistência em si. Há cuidado. Perfeito, gostei dessa palavra do cuidado. E aí, como o senhor tinha comentado dos exemplos, se você puder dar um exemplo, então, seja da USP, né, dessa filantropia, e se, além desse exemplo positivo, se teve algum, que obviamente não vamos citar nomes, né, mas se teve algum desse descuidado, né, alguma coisa que não ficou legal no Brasil, igual você comentou fora. Eu posso fazer melhor, ao invés de dar um Sim. exemplo da USP, mencionar um livro, fazer propaganda, Uhum. Oba. chama Doações e Doadores da USP, que foi produzido pelo Fundo Patrimonial da USP ao ensejo dos 90 anos da universidade, saiu ano passado. Ele trata com riqueza de detalhes e ilustrações o caso de doações que ajudaram a construir centros de excelência que beneficiam a sociedade brasileira inteira. Faculdade de Medicina, a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, que começou com uma doação do Luiz de Queiroz, né, da família Luiz de Queiroz, o campus de São Carlos, a Biblioteca Gita brasiliana, né, Gita e José Mindlin, e também a exemplar restauração do Museu do Ipiranga, que tem uma função educativa e de pesquisa e que foi reinaugurado com expressivas melhorias na exata data do bicentenário da independência. Nenhum desses centros teria tido, né, a evolução que teve se não tivesse havido filantropia na veia, por assim dizer. Bom, então a pergunta que talvez venha é, bom, o que há de comum entre esses casos tão diferentes, né? Medicina, agricultura, museologia, enfim, bibliofilia. Eu diria que o que há de comum entre esses casos e outros é o seguinte: é uma generosidade que é alicerçada numa visão de longo prazo sobre como beneficiar a sociedade ampla por intermédio da atuação da universidade nos múltiplos campos do saber em que a universidade atua. Todas essas pessoas, e uma descrição viva, né, inclusive das pessoas, vocês vão encontrar no livro, é isso, né? Quer dizer, tem uma visão do que fazer. Por isso aparece aquela expressão, né, que o professor Marcos Kício gosta bastante, que é uma filantropia estratégica. Ô, professor, eu fiquei curiosa. O senhor teve, provavelmente, aí nessa história, a oportunidade de acompanhar algum desses casos, assim, ao vivo, né, do filantropo conversando com a universidade. E queria que o senhor contasse, assim, um pouco Aí eu tive, de como foi. eu tive um caso que eu pessoalmente acabei ficando envolvido de algumas maneiras, que é um caso recente, que todos nós lembramos, que ocorreu durante a pandemia. Primeiro, o professor Luiz Bevilacqua, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que tinha sido nosso professor visitante no Instituto de Estudos Avançados, que é um professor de engenharia na COP, já muito sênior, né, muito vivenciado e também atuou em governo, políticas públicas. Ele nos alertou, logo no comecinho da pandemia, que iriam faltar respiradores e que, dentro das condições que se estavam vislumbrando, isso poderia ser uma catástrofe. O IA não tem tecnologia, não produz respiradores, mas a gente fez o alerta rapidamente para os colegas da Escola Politécnica. E a diretora, então, a professora Lied, ela entendeu, abraçou a questão, levou isso para colegas, principalmente dois professores, né, do Departamento de Engenharia Elétrica, outro do Departamento de Mecânica, né, o professor Raul e o professor Marcelo, os dois, então, começaram um trabalho de muitos desafios e muitas parcerias para desenvolver um respirador emergencial, né, e fabricá-lo e fazer com que ele chegasse onde é necessário.
Nesse processo, isso foi feito e foram produzidos alguma coisa da ordem de milhar de respiradores que chegaram na Amazônia, que era, vocês lembram, Manaus era um lugar absolutamente terrível, crítico, né? Nesse processo, eu recebo o telefonema de uma pessoa muito querida, que é de uma família filantrópica, e que me telefona. De novo, nos conhecemos, conheço a família, a pessoa mesmo que me telefonou, que é uma pesquisadora, aliás, a família, a mãe, de muitos anos, né? Então havia, vamos dizer assim, uma relação de confiança e me pediu total objetividade, né? Uma doação bastante expressiva de recursos que a família queria dar. Ela soube dessa iniciativa que eu comentei, né? De desenvolvimento, registro, autorização da saúde, enfim, todas as condições que não são triviais, né? Num prazo urgentíssimo de conseguir, de desenvolver e produzir o respirador, eram pessoas idôneas, né? Se o projeto ficava de pé, etc, etc. Eu, digamos assim, popularmente, assinei embaixo, né? O recurso foi passado e foi essencial para que isso acontecesse. Super bacana. Pois é, um caso, eu lembro a época dos respiradores foi uma questão crítica, né? O papel, às vezes, o recurso público, claro que nessa época de emergência tinha ali caminhos agilizados de recurso público e tudo mais, mas às vezes ele demora mais a chegar, né? Então, esse recurso filantrópico, né, a agilidade dele chegar foi importante. E tinha um elemento aí também que é a questão de vocês já se conhecerem, a relação de confiança que já existia. Aí, então, até aproveitando esse caso, quais seriam boas práticas, né, na abordagem filantropos, né, para apoiar a ciência, para fazer isso de uma forma legítima e que seja benéfica, de fato? Porque é isso, né? Às vezes eu tenho a sensação, assim, alguns filantropos são super próximos à ciência, mas a ciência às vezes está um pouco distante de alguns outros mundos, né? Então, o filantropo pode ficar achando que, enfim, não saber exatamente como abordar. E eu queria só adicionar, aproveitar, Ana, porque é isso, né? Além do professor ter essa rede, né, de contatos, a Universidade de São Paulo é uma das mais importantes, a mais importante do país, né? Então, tem muitos professores universitários de outras regiões que nos escutam. Então, reforço aí não só como abordar, mas como achar também, né? Como se posicionar para essas pessoas, esses filântropos. Certamente a credibilidade da universidade é importante e há muitas outras universidades no Brasil, felizmente, que são idôneas com credibilidade, vamos dizer assim, acadêmica e profundamente respeitadas nas suas regiões. Há um processo de aprendizado, né? As universidades aprenderam, né? Esse é como a Ana comentou, né? Esse é um recurso que pode ser estimulado e que permite agilidade, permite ousadia e permite uma coisa que é muito importante para a ciência, que é a regularidade. Na verdade, quando o professor Marcos Kiss me procurou, a motivação dele me procurar, acho que vocês vão conversar com ele oportunamente, mas a motivação dele, que ele me relatou, era o fato de que havia uma forte oscilação nos recursos públicos. E na pesquisa, na ciência, como diz o professor Brito Cruz, né, ter a regularidade do recurso às vezes é mais importante do que a quantidade de recursos. Nós estamos vendo isso, umas pesquisas, né, que são de longo prazo, nessa crise das universidades americanas, né, que se você interromper uma pesquisa, além de prejudicar a busca de resultados, de avanço de conhecimento em si, pode incidir de maneira muito dramática sobre as próprias pessoas que aceitaram participar da pesquisa. E, portanto, há um conjunto de fatores que fazem com que a busca, né, de recursos filantrópicos seja, no momento, um ponto importante e que leva à criação de fundos, né? Fundos filantrópicos. Talvez o mais que eu conheci primeiro foi na escola onde eu lecionava, que é a Escola Politécnica, os Amigos da Poli, né? Que foi criado em 2011, né? E que tem não só realizações belíssimas, né, de estímulo
a várias atividades na escola politécnica, mas também tem o reconhecimento e, por vários anos, tem sido classificada como uma das 100 melhores ONGs brasileiras. Aí ONG no sentido mais amplo, não filantropias, né? Porque tem uma governança muito rigorosa, muito profissional, muito isenta também, no sentido que vocês comentaram, de respeitar, né, a autonomia, de estimular. Portanto, é um processo de aprendizagem dos dois lados. É uma relação que se está criando, né? E uma relação, como se fala popularmente, né? Para dançar tango tem que ter dois, né? Então, os dois estão aprendendo a dançar o tango, né? É claro Exato. que quando a gente está aprendendo, de vez em quando pode, sem querer, pisar no sapato do parceiro, da parceira, mas isso faz parte. Eu diria que é importante, certamente, confiança, é importante profissionalismo, e nós esperamos aí, como uma das atividades do GEMA, né, também criar brevemente um curso para a capacitação, né, de gestores de fundos filantrópicos, né? Esses fundos existem também em outras universidades no Brasil. A gente tem uma parceria que nos alegra muito com a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, SBPC, que vislumbrou no ano passado que o tema da ciência apoiada pela filantropia, ou como, enfim, quiser ser colocada a ordem, é super importante. Então, criou um grupo de trabalho, Filantropia em Apoio à Ciência, que fazem parte, o professor Marcos Kissel e eu, mas fazem parte também, que então era vice-presidente e acabou de ser eleita na semana passada como presidente da SBPC, a professora Francilene, o doutor Hugo Aguilianu, que é o dirigente principal da entidade icônica no Brasil de filantropia e apoio à ciência, né, que é o Instituto Serra Pilheira, também do professor Marcelo Knobel, que integra o conselho da SBPC e que, quando foi indicado, tinha recém saído de funções reitorais e que, nesse momento, dirige a Academia de Ciências, que fica em Trieste, na Itália, uma academia de ciências que tem um olhar especial para países como o Brasil, né, que são países de desenvolvimento. Então, é um processo de aprendizado mútuo. Nosso papel de certa maneira, facilitar esse aprendizado, tão simples quanto isso, né? É o papel que a gente tem na universidade e no instituto. Acho que por isso que a gente está junto aqui também, né, professor? Isso. O impacto científico tem justamente o objetivo de facilitar essa conversa. E até lá, como o senhor disse, muitas coisas vão acontecer não exatamente como a gente gostaria, não exatamente na velocidade que a gente gostaria. Mas que dica que o senhor daria para filantropos que se interessam em entender mais como podem se aproximar da universidade? Porque provavelmente o senhor já acompanhou também, o senhor falou um caso muito bem sucedido dos respiradores, mas provavelmente o senhor já acompanhou casos que não foram tão bem sucedidos, seja por uma abordagem não adequada ou um processo não adequado. Então, sugestões de boas práticas. Então, uma proposição que a gente também tem nesse GEMA, junto com a SBPC e demais parceiros, né? Fazer o que eu aprendi que funciona muito bem em outros ambientes, a Amprotec, por exemplo, que também vocês conhecem, que são missões. Então, tínhamos planejado uma primeira missão ao exterior, aos Estados Unidos, que talvez é o país mais avançado nisso, né? Que nessa missão participariam filantropos e cientistas para olharem juntos, né? E começarem uma conversa, tanto, vamos dizer assim, durante visitas mesmo, né? E ver o que está sendo feito lá, mas também um passo fundamental para criar essa conversa, esse diálogo, né? essa confiança, que são as conversas, enfim, no avião, depois no jantar e etc., criar, então, uma comunidade que começa a trabalhar esse assunto. Eu tenderia não a dar recomendações, né? Como 10 recomendações para que o respirador seja feliz, né? Eu diria o seguinte, então, nós estamos começando uma jornada, a gente tem alguns princípios, né? Um dos princípios é que a gente tem que construir essa jornada em conjunto, e em conjunto também com parcerias como vocês, né, que tiveram a ideia, né, publicizar filantropos e publicizar casos, né, e também agora trazer um pouquinho o olhar da universidade para
para esse tema, nós estamos começando uma jornada, animados, né? E estimulados, na verdade, eu diria que até certo ponto, mais ainda estimulados pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente está acompanhando o que está acontecendo lá e que, justamente nessa situação em que, digamos, num minuto, né, recursos públicos assegurados são cancelados, né, ou pelo menos são suspensos com possível cancelamento, fundações que estimulam, que apoiam a ciência, a filantropia para a ciência, elas estão de maneira o quanto possível organizada, vendo quais são aqueles programas de pesquisa que têm que ser salvos. Então, direcionando os recursos para lá. Ou seja, a gente está percebendo que, vamos dizer assim, aquilo que julgávamos que o problema, vamos dizer assim, o desafio de oscilação de recursos públicos conforme muda governo e às vezes mesmo dentro de governo, dentro de uma mesma gestão, que isso é um problema tropical, não é uma doença tropical, é uma doença universal. Perfeito, professor. Acho que a gente está indo agora para o finalzinho da nossa conversa. E queria voltar aqui e fechar com uma visão da universidade nessa história toda, né? Você falou assim, e acho que a gente inclusive já conversou sobre isso. Eu achei super interessante assim desse papel que a filantropia pode ter na continuidade de pesquisas que são importantes e que, enfim, né, podem sofrer, como temos observado, né, no mundo, paralisações por diversos motivos, né? Olhando para a universidade, assim, além, né, da questão da filantropia, que transformações o senhor gostaria de ver como a forma, né, nessa forma como a universidade pública se sustenta? Bom, vamos lá. Primeiro, nós estamos num momento particularmente delicado, especialmente para algumas universidades estaduais, e nós temos presente a reforma tributária. Por exemplo, no estado de São Paulo, a fonte básica de recursos da USP, da Unicamp e da Unesp está vinculada ao ICMS. Só que o ICMS na reforma tributária vai desaparecer gradualmente até 2029. Então, ao mesmo tempo que a gente lembra, né, que essa autonomia financeira prevista na Constituição Federal, que poucas universidades no país têm, foi essencial para conseguir essas três universidades sejam aquilo que são, né, tenham feito, como se diz popularmente, né, muito mais com muito menos recursos, ganhos de eficiência expressivos. Ao mesmo tempo que a gente comemora isso, as direções das universidades, né, claro, estão preocupadas com de que maneira se calculará esse apoio na nova ordem tributária. O Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas já criou um grupo de trabalho que já tem propostas concretas. Então, por um lado, né, nós temos essa preocupação, vamos dizer assim, particular nossa. Por outro lado, ou melhor dito, ainda nesse lado, né, do recurso público, as universidades do Estado, particularmente aqui a Universidade Estadual de Santa Catarina e a Universidade de São Paulo, nos engajamos no esforço nacional que está acontecendo nas 5 regiões do país, com mobilização de universidades federais para levar essa bandeira da autonomia universitária, quer dizer, ter um recurso que permita uma gestão mais planejada também para as universidades federais. Não é trivial, mas a gente tem que ir por esse caminho. Então, por um lado, a gente tem, do lado do recurso público, nenhuma garantia. A gente está, nesse momento, vamos dizer assim, atento, né, para que se mantenha a fonte que foi tão importante ao longo desses 89, né, que foi a autonomia o recurso, né, o decreto que previu a autonomia financeira. Desde 89 para cá, né, nós estamos chegando aí a um período bastante extenso que demonstra com clareza o benefício. Então, a gente está, por um lado, preocupado em manter essa fonte de recurso, por outro lado, ajudando a ampliar isso para todo o sistema universitário público brasileiro, mas, ao mesmo tempo, a gente está olhando outras fontes, né? E certamente a multiplicação de fundos patrimoniais
e, como eu disse, não só na USP, mas em várias outras universidades, inclusive federais, sintoma de que essa fonte fica presente, né? E a gente está contente de poder ajudar a comunidade acadêmica como um todo, junto com a SBPC, a trilhar esse caminho. Sensacional. Nossa, a gente fica super feliz, assim, né? E acho que os ouvintes também, porque, de novo, muitos deles são professores. A gente tem um grupo, né, até da comunidade dos ouvintes, e muitos são professores de outras universidades. Então, bom saber que o GEMA, né, vai ser esse lugar onde eles vão poder buscar ajuda, buscar referências, enfim, assim. E acho que até puxando o gancho aqui, além do livro que o senhor falou, de doações, doadores da USP, quais outras. Tem algum outro site, outra indicação para quem está ouvindo, que queira saber mais sobre esse tópico? Então, só pegando o gancho do que você falou, Isadora, a gente quer fazer uma gemada com muitas gemas, muitos ovos. Por enquanto, a gente está Adorei. começando com o ovinho da USP, mas a gente quer fazer aquela gemada coletiva, né? Sensacional. Conte Então, conosco se pudermos com divulgar certeza. mais, né? É isso aí. Claro, 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 estamos juntos. Então, bom, eu Uhum. recomendo, evidentemente, o livro que acho que foi mencionado por vocês no começo, né, do professor Marcos Kissel, Filantropia de Risco, o desenvolvimento científico ao desenvolvimento sustentável. Nós lançamos o livro ano passado no primeiro seminário internacional que a gente fez, e o professor Marcos está preparando um segundo livro que está sendo produzido em capítulos, e cada capítulo está sendo discutido. Nós tivemos um capítulo inicial que foi discutido em abril, e agora o segundo em junho será no dia 25, quarta-feira, às 2 horas da tarde, é híbrido, né? Tanto presencialmente no IA, quanto virtualmente, e no site do IA vocês encontram as informações, e que procura trabalhar essa pergunta: filantropia é ciência ou prática? Né? Então, o professor Marco certamente está presente. Temos 3 pessoas super interessantes para participar dessa próxima conversa, né? Já fazendo aqui o comercial. O Marco Silveira, que está na Fundação José Luiz Egídio Setúbal, nossa grande apoiadora, e que cuida exatamente de pesquisar também, do lado das ciências sociais, esse tema. A professora Maria Dolores Montoya Dias, que é a diretora da FEA, economista, e que vai procurar olhar da perspectiva, então, econômica e de administração, né? Perguntas que vocês fizeram, formação, profissionalismo. E ela também é a presidente da Comissão de Orçamento e Patrimônio da Universidade de São Paulo. Então, ela vai poder responder melhor do que eu algumas das perguntas que vocês colocaram, né? Como a universidade lida com isso, que cuidados a universidade tem, enfim, como a universidade pensa estimular. Eu acho que ela tem também, vamos dizer assim, esse chapéu adicional. O terceiro é o professor Amâncio de Oliveira, professor de ciência política, relações internacionais, mas que teve um papel importantíssimo justamente durante o processo de restauração do Museu de Ipiranga, o Museu Paulista, né, que é formalmente chamado assim, e que acompanhou detalhadamente todo esse processo de filantropia. Devo dizer que foi uma filantropia muito estimulada pelo então governador João Dória. Então, na verdade, quando a gente está falando, vamos dizer assim, o tango a dois, né, modelo que eu usei, é uma dança que pode ser de vários parceiros, pode ser quadrilhas, né, no sentido da dança, né? Estamos no mês de junho, né? Então pode ser uma quadrilha junina. De novo, né, vamos ter então esse seminário, e segundo semestre teremos também webinários e seminários. Eu recomendo entrar no site do IA, que é muito simples, né? É a Instituto de Estudos Avançados, @usp.br, e tem as nossas programações, nossas atividades, inclusive os seminários que já aconteceram, eles também estão gravados e disponíveis, e como parte desse nosso entendimento com a Wilink, a gente também está pensando vocês darem uma olhadinha, ver o que pode ser transformado eventualmente numa segunda série de podcasts, né? Já que vocês estão fazendo com tanta competência, sensibilidade e simpatia essa primeira série. Maravilhoso, nossa, não, obrigada, obrigada mesmo. E eu super recomendo
e ver no canal do YouTube do IEA, que tem todos esses seminários, webinários, e já tem algumas coisas também, alguns textos que a gente faz depois, que a gente escuta vocês lá, então recomendo bastante. É isso, não, fiquei feliz aqui com a perspectiva da gente continuar falando do tema, né? Saber que está sendo útil também para quem está diretamente envolvido, né? E adorei a conversa, aprendi muito para variar. Das conversas que eu tenho com o professor, sempre aprendo muito e fiquei, inclusive, mais curiosa para acompanhar, para continuar acompanhando esse movimento e contribuindo com ele também. Pois é, eu também queria agradecer, foi uma ótima conversa. Eu falo várias vezes isso aqui, porque a gente sempre chama pessoas que a gente admira, mas é sempre um prazer te ouvir, professora. Dá para ver a paixão, o cuidado, né, com as pessoas, incitar todo mundo que fez parte do processo, compartilhar, ajudar. Então, obrigada pelo trabalho que vocês têm desenvolvendo, que vocês vêm desenvolvendo, por tudo que você já fez. Esperamos aí poder somar, né, Ana, nesse trabalho todo. E é isso, eu vou deixar agora para você ter uma fala final e agradecer mesmo a tua presença. Então, eu acho que a palavra-chave, né, traduz o que a gente pensa fazer e pode e deve ser feito, é movimento. Eu acho que nós estamos começando o movimento, existem muitos tipos de movimento, né? Alguns negativos, né? Nós estamos fazendo um movimento positivo. Agora, as mesmas características de movimento, né? Começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente de vez em quando dá um esbarrão, nem todo mundo entende no começo. A gente está, muitas pessoas vão ajudando, pessoas que às vezes a gente nem conhece, falam, puxa, estou junto, né? Enfim, então estamos começando o movimento e é muito bom que nesse movimento a gente esteja junto, em benefício, em última instância, né, da sociedade. No fundo, tudo que nós fazemos é benefício da sociedade. Eu penso que talvez uma outra palavra importante, para deixar claro, é que às vezes se pode perguntar, puxa, mas a filantropia não vai influir, afetar a universidade? A resposta é sim. Agora, qualquer recurso afeta a universidade, recurso público afeta a universidade, recurso de fundação pública de apoio afeta a universidade, empresas que querem projetos de pesquisa afetam a universidade, enfim, a universidade pública ela não cobra, mas se tivesse, se cobrasse, como cobra, por exemplo, nos Estados Unidos, a universidade pública cobra, né, anuidades, os estudantes e suas famílias afetam a agenda da universidade. Então, a agenda da universidade é uma agenda que é bom que ela seja afetada. A universidade ela tem que ser porosa na relação com os demais segmentos da sociedade. Isso é bom. E saber que haverá demandas, haverá pressões. Eu acho que aí é uma questão de moderação. Essas pressões, essas demandas, essas sugestões, digamos assim, elas são moderadas. Isso eu acho muito bom. Repensar a agenda e avançar. Existem casos onde essa pressão é abusiva e aí, evidentemente, isso é ruim para todo mundo. O caso que a gente está acompanhando pelos jornais atuais é um caso, digamos assim, que está chegando mais para o lado extremo, mas a história recente dos anos 30, eu termino onde eu comecei, né? Meus pais vieram ao Brasil nos anos 30, eu sou filho de refugiados e isso é parte do meu ser. Nos anos 30, o que era o brilho do sistema mundial de universidades, que eram as universidades alemãs, que foram modelo das universidades de todo o mundo, a USP, Unicamp, Unesp, Estados Unidos, foram as universidades alemãs, minguaram porque houve uma pressão do regime nazista para que a universidade se arianizasse. Vários elementos do que é arianização. Então, eu penso que a gente não pode ser inocente e achar que entrar nesse movimento e buscar novas fontes de recursos para a universidade pública, nós vamos nunca ter qualquer tipo de influência na agenda. Vamos trabalhar com filantropos do bem para que essa influência seja uma influência do bem também. É uma quadrilha do bem, né? A dança de Quadrilha do quadrilha. bem. Então, eu agradeço a todos vocês, né, professor Ari, Ana, pela companhia aqui. Só antes da gente falar um tchau final,
eu queria deixar um recado que a gente vai deixar todas as indicações do professor aqui na descrição do episódio, todos os links de tudo que ele falou. E para quem se interessa por tecnologias e inovações de base científica, que é o know-how aqui da Ulinca, que é o que a gente trabalha, o coração aqui da Ana, que faz tudo acontecer com o time, a gente está fazendo agora, tem uma terceira edição do Fórum Brasileiro de Deep Techs. A gente acabou de fazer uma edição em São Paulo, a gente teve mais de 400 inscritos, foi fenomenal, assim, a gente reuniu muita gente bacana, falando sobre tecnologias, inovação, consciência e com impacto positivo para a sociedade. E a gente vai ter agora a edição no dia 3 de julho em Recife e depois em Manaus e no Rio de Janeiro, que a gente vai deixar o link aqui, porque como a gente atinge, tem gente de todo lugar do Brasil, inclusive até de outros países que escutam esse podcast, mas quem está no Brasil aqui e quiser nos conhecer pessoalmente, falar sobre o podcast e ver de perto essas tecnologias, tá tudo aqui na descrição. E quem ver a tempo, no dia 25 de junho, então, no período da tarde, o IEA vai ter mais um seminário sobre o tema. Então, muitíssimo obrigada, professora Ari e Ana. Um abraço. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a você que escutou até aqui. Esperamos que você tenha se inspirado com as ideias e discussões compartilhadas hoje. Continue acompanhando essa jornada e não perca os próximos episódios que são lançados quinzenalmente às quartas-feiras. Para não perder, é só seguir o Impacto Científico e a Ulinca na sua plataforma de podcast preferida, no YouTube e nas nossas redes sociais. Se puder, deixe sua avaliação e comentário e compartilhe com quem se interessa por inovação e impacto social. A produção deste podcast é feita por Isadora Matiello, Ana Carolina Calçado e Paulo Mendonça. Edição e comunicação por João Gabriel Reis, Jonathan Bertolino e Noemi Ribeiro. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Obrigada e até a próxima!